Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, ungidos de Deus. Que a abundante graça e favor de Deus sejam multiplicados sobre a sua vida. É sempre com muita alegria no meu coração que eu, pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, trago uma palavra de Deus para a sua vida. E no final, eu quero orar por você. Nessa hora, eu quero compartilhar com você um testemunho de um grande livramento. No Salmo 116, verso 8 diz: Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O Salmo 116 é atribuído por alguns eruditas ao rei Ezequias, rei de Judá. Esse homem piedoso enfrentou dois graves problemas na vida. Foi atacado por o poderoso império assírio e foi atingido por uma enfermidade mortal. De ambos os problemas, Deus o livrou. Deus despertou o exército do inimigo e curou da enfermidade mortal. Então, no começo do texto, em apreço, ele registra a sua experiência. Em primeiro lugar, o homem foi encurralado por circunstâncias medonhas. No Salmo 116, verso 3, Ezequias enfrenta dois problemas gravíssimos, um externo e outro interno. Ele diz que laços de mortos o cercaram. Laços são armadilhas. Essas armadilhas eram invisíveis e mortais. Ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte. Tanto o ataque sírio com a enfermidade severa mostravam-lhe a carranca da morte. Como resultado dessas circunstâncias carrancudas, angústias do inferno se apoderaram dele. O inferno se instalou em seu peito e uma dor pungente passou a açoitar o seu coração. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza. Ele foi esmagado debaixo de um rolo compressor e a alegria fugiu da sua face. Em segundo lugar, o homem clama a Deus do fundo do poço. No Salmo 116, verso 4. Quando as circunstâncias da vida são medonhas e nos empurram para o abismo da angústia, a única direção a olhar é para cima. Foi o que Ezequias fez. Ele clamou ao Senhor, ele gritou por socorro, ele pediu livramento. Há momentos na vida que os recursos humanos se esgotam, que o socorro da terra é insuficiente, que as portas do livramento se fecham. Nessa hora, precisamos olhar para cima, para o alto, para Deus. Em terceiro lugar, o homem que conhece o caráter e a intervenção de Deus. No Salmo 116, versos 5 e 7. Quando Ezequias clamou ao Senhor, ele descobriu algumas verdades sublimes que trouxeram luz nas trevas. Primeiro, ele descobriu o caráter de Deus. Ele é justo e misericordioso. Justo para não deixar o inimigo prevalecer com truculência sobre nós, e misericordioso para nos amparar em nossas fraquezas. E o caráter de Deus que encontramos refúgio, seguro para nossa alma e abrigo, por certo, no temporal. Segundo ele, que ele descobriu, quando estamos nocauteados pelas crises da vida, ainda assim, Deus pode nos pôr de pé. Novamente, ele estava prostrado e o Senhor salvou. Terceiro, ele descobriu a necessidade de se apropriar-se da obra de Deus. Ele se coloca diante do espelho e, num sólido profundo, exorta a sua alma a voltar ao sossego, em virtude do que Deus já havia feito por ele. Não é razoável ficarmos desassossegados, mesmo depois do livramento divino. Não basta clamar a Deus, é preciso tomar posse do livramento divino. Em quarto lugar, um homem que experimenta um poderoso livramento. No Salmo 116, verso 8, Ezequias recebe um tríplice livramento de Deus. No primeiro, livramento espiritual. Deus livrou a sua alma da morte. Estava em um calabouço escuro. Para ele, raiou a luz. Ele estava preso com grossas correntes. Para ele, sorriu a liberdade. Ele estava atormentado pelos seus pecados. E para ele, brotou torrentes de perdão. Segundo, o livramento emocional.
Deus livrou seus olhos das lágrimas, o choro. Muitas vezes é a confissão da impotência diante dos dramas da vida. Somos golpeados durante por fatos, sentimentos, e todo o nosso ser reage a essa trovoada com lágrimas. Terceiro, livramento moral. Deus livrou seus pés da queda. Ah, como somos fracos, como somos vulneráveis. Ou Deus nos segura pela mão, ou pereceremos. Em quinto, o homem que assume solenes compromissos com Deus. Em Salmo 116, verso 1, 2 e 9, depois desse poderoso livramento, Ezequias assume 3 compromissos com Deus. Primeiro, ele assume o compromisso de amar a Deus. Houve um reavivamento do amor de Deus ao seu coração. Segundo, ele assume o compromisso de buscar a face de Deus enquanto viver. O que nos ocorre na aflição deve ter também o deleite do nosso coração no tempo de bonança. Terceiro, ele assume o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes, ou seja, o mais hostil dos ambientes. Qual é o seu testemunho? O que Deus já fez na sua vida? Que tributo de gratidão você trará hoje na presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Nessa hora, quero orar por todos os irmãos que têm causas impossíveis, porque eu creio na vitória, eu creio no livramento de Deus. Eu oro pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pela Clênia, pela Thaísa, pela Ana Paula, pelo Júlio, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson, para que Deus venha restituir tudo que o diabo roubou. Eu oro pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima lá em Abadia, pela dona Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino, pela Eliane da PS Diesel. Eu oro pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, mãe da Fernanda, pelo Juninho, pela pastora Valéria, pela irmã Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, pela Rosângela e pelo Batista. Eu oro por um milagre financeiro na vida do Galdino Júnior, em nome de Jesus. Eu oro pelo Rogério lá no Ceasa, pela Eva Maria, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor de carros, pelo Marcelo, que é corretor e vendedor de colchões, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pela doutora Talita, pelo Luiz do Empório Brilhante, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carnes Cunha, pelo Assados Martins da Eliane, pela oficina do seu Clemente. Eu oro pela Polimentos do Gaúcho, pela Penha Congelados. Vamos orar? Pai, te damos graças ao Senhor por cada livramento que o Senhor tem nos dado. E pela fé, nós cremos que coisas maiores acontecerão. Nessa hora, eu oro por cada um desses irmãos, pedindo ao Senhor que livra eles da miséria, livra eles da falência, livra eles, Pai, da necessidade. Eu oro para que as suas causas sejam julgadas, para que seja acelerada a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu oro declarando o favor de Deus em todas as áreas. Pai, que eles possam ter vitória, que eles possam, ó Deus, glorificar o Teu nome. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa hora, declarando, ó Deus, que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receba pela fé paz, receba pela fé provisão, receba a sua vitória, em nome de Jesus. Amém?